Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Jane. Qual é o nosso assunto de hoje? É muito legal. Lendas do Rio Piracicaba. Se você não conhece a região de Piracicaba, você vai saber pelo menos um pouquinho das lendas que tem com aquele rio famoso que gerou até música. Você já ouviu aquela? O Rio de Piracicaba. Ou se não, você já ouviu caminhão passando na rua falando Pamonhas, Pamonhas, Pamonhas de Piracicaba. Pois é, vamos falar um pouquinho dessa cidade incrível. Quer ouvir? Vem comigo! Então, pessoal, olha só. Muita coisa que eu vou falar para vocês está nesse livro aqui. Estão conseguindo ver? Lendas e Crendices de Piracicaba e Outros Estudos, do Valdemar Iglesias Fernandes. Que quem me emprestou foi um grande amigo meu, o Chiquinho, lá de Santa Maria da Serra. Ele já é conhecido aqui nesse canal. Contam. Antigamente o rio Piracicaba, ele era calmo, tranquilo, não tinha nem pedra dentro dele. Ele era lisinho, parecia um remanso. Nas suas margens moravam os índios Paiaguás, os europeus que vieram morar nessas terras, primeiro os portugueses, depois os italianos. Daí quando vieram os negros africanos também moravam ali e iam vivendo a sua vida. O rio era calminho, quietinho, até que, vinda não se sabe de onde, indo para não se sabe onde, apareceu uma índia maravilhosa ali na tribo. Ela tinha as pernas compridas e esguias, cabelo negro como a noite, os lábios vermelhos como sangue, e o olhar, os olhos verdes como o verde da mata. Quando ela chegou naquela tribo, todo mundo ficou, oh, quem será essa moça? E ninguém sabia quem era a tal da moça. Ali naquela tribo morava um rapaz, caboclo. Ele era mestiço, de branco com índio, enfim. Mas ele era uma mistura muito exótica para o local. Ele tinha o corpo moreno, mas tinha os cabelos loiros como o sol do meio-dia, dourado, dourado. Ele viu a moça e se apaixonou por ela. Ela viu o moço e se apaixonou por ele. Formavam um casal maravilhoso, lindo de se ver. E eles começaram a namorar e ele queria saber aonde ficava a família dela. Ela nunca contava. Ele perguntava sobre a história dela, ela nunca contava. Ela falava que ele era o importante, não ela. E formou-se um mistério em volta dessa mulher. Tinha gente que dizia que ela morava dentro do rio Piracicaba, que na realidade ela era a mulher, a namorada do rio Piracicaba, que fugia lá do fundo, vinha para a terra para seduzir os homens. E não é que ela seduzia mesmo? Tudo quanto era pescador, índio, branco, negro, azul, cor de abóbora, verde, roxo, via aquela moça, eles pegavam a sua embarcação e iam atrás dela. Ela parecia que lançava um encanto neles. O fato é que o moço, o filho do pescador, e ela marcaram o casamento. Só que, quando chegou o dia do casamento, o rio Piracicaba ameaçou o rapaz. O rio Piracicaba, enciumado da moça, disse para o rapaz: você poderá casar com ela se me vencer em um duelo. E o moço se jogou nas águas e dentro das águas começou a luta. E o rio foi ficando barulhento. E conforme ia rolando aquela briga, o rio ficava mais barulhento. O rio formava mais corredeira. A moça, a hora que viu que o rio Piracicaba estava lutando com o seu amado, ela nem pensou, pulou atrás dele. E é lógico que o rio venceu. O moço morreu afogado e desapareceu nas águas embarreadas
do rio Piracicaba. Dizem que a moça ainda está lá esperando a volta do seu amado, porque ela ficou ali com o rio, mas o seu coração tinha ido junto com aquele rapaz, aquele filho de pescador, tinha os cabelos da cor do sol. Dizem que algumas noites você escuta no barulho do rio Piracicaba, além do rebuliço normal, o choro e o lamento de uma jovem moça. É ela, é essa moça que está aguardando o seu amado voltar. Olha que história legal, gente! Essas histórias são incríveis. E nesse livro que eu falei para vocês, tem muito mais. Esse livro não é recente, ele é de 1975 e tem tem uma história também chamada A Vingança do Rio. Quer saber mais uma? Essa crendice é conhecidíssima, muito popular, até entre as pessoas mais jovens lá de Piracicaba. Vocês sabem que tem a época da cheia do rio Piracicaba, que é a época de chuva. Ele fica com corredeira, ele fica bravo. Olha, é até bonito de ver. Dá medo, mas é bonito. Mas acontece que tem época que é época de seca. E a água baixa tanto, mas baixa tanto, que aparece tudo das pedras do fundo do rio. E o que as pessoas fazem? Tiram fotografia em cima das pedras do rio, passam pelas pedras, vai de um lugar ou para o outro, pegam as suas pedras e jogam de qualquer jeito. Dizem que o rio odeia quando fazem isso com ele. Odeia. Mas ele se vinga. E quando é que ele se vinga? Quando ele pega gente desavisada na época da cheia. Ele faz de conta que ele tá manso, deixa as águas calmas por cima e a pessoa, qualquer pessoa desavisada, vai lá nadar e joga a boia e vai lá nadar. E aí ele se vinga, vem uma tromba d'água de baixo para cima, que ele faz aquele rebuliço e mata a pessoa. Na realidade, gente, todo ano tem gente que morre ali no rio Piracicaba, infelizmente. O pessoal não aprendeu ainda que o rio se vinga na época da cheia. Ele engana, mas ele se vinga. Verdade verdadeira. É o sono do sal. Dizem que todos os dias, à meia-noite em ponto, o rio para de fazer barulho. Mas é assim, ó. Para rapidinho. Puf, e dali a pouco volta. Diz que é verdade verdadeira, ninguém sabe explicar. Tá lá o rio fazendo chuá, chuá, como sempre faz, bonitinho. De repente, deu meia-noite, bem, as 12 badaladas noturnas. Hora que termina a última badalada, o rio para. Ele não para de correr, ele para de fazer barulho. Mas ele faz um silêncio daquele de se ouvir peixinho soltando pum no fim do rio. E logo já volta. É tempo de um pum mesmo. A pessoa que escreveu esse livro, que foi o Valdemar, ele disse assim, ó. Eu me lembro que era justo meia-noite e ele estava dormindo numa casa ali perto do Beira-Rio, ali, num lugar que dava para ouvir o rio. E ele ficou com uma soneira, ele estava cambeteando de sono. De repente, ele levou um susto, um salto. Como que por feitiçaria, deixou de fazer barulho, ficando tudo quietinho, que nem um cemitério. Gostou do caos? Não esqueça de curtir, compartilhar. Beijão, até a próxima!